Olá, muito bom dia, nosso querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo, dando continuidade a esta rodada de entrevistas com os candidatos a cargos nessas eleições que já estão bem próximas, já acontece aí no próximo mês, no mês de outubro. E hoje nós vamos conversar com o candidato ao cargo de deputado estadual, Cleverson Redivo, do PR. Candidato, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Ok, obrigado aí pelo convite, a todos os internautas que acompanham o portal. É uma grata satisfação estar aqui com vocês. O candidato ao cargo de deputado estadual é paranaense, da cidade de Cascavel, formado em medicina pela Universidade Federal do Amazonas. E eu queria começar essa nossa entrevista, candidato, falando sobre essa área, a área medicinal, a área de saúde pública. Como é que o senhor vê toda essa situação da saúde no estado do Amazonas como um todo? Porque a gente tem as informações, o que nós apuramos é que, por exemplo, o interior do estado, por exemplo, sofre muito com a falta de infraestrutura, com a falta de médicos nessas unidades de saúde. Como é que o senhor pretende trabalhar nessa área em questão no estado do Amazonas? O estado ele tem que ser o proponente de ideias de melhoria na gestão do Sistema Único de Saúde. Hoje, se nós avaliarmos a gestão municipal, a maioria dos municípios possui uma gestão municipal dos hospitais. Isso, no início, todo mundo acreditava que com a municipalização da saúde nós melhoraríamos o atendimento. Só que, infelizmente, não evoluiu dessa forma. O que nós tivemos? Com a municipalização da saúde, houve a precarização do atendimento da atenção básica. Se nós pegarmos em Manaus, até 2004, era uma realidade a saúde pública na atenção básica. Nós perdemos 30% da nossa cobertura da atenção básica só em Manaus, a partir de governos que não priorizaram a atenção básica no Sistema Municipal de Saúde. No interior, todos os hospitais eram administrados pela Suzam, com repasses de recursos direto pelo governo. Os municípios brigaram na justiça, cobraram para que ocorresse a execução da lei, foi feito e o dinheiro foi repassado direto para os municípios. Mas isso não veio junto com a qualidade no atendimento. Então, eu acredito que o Estado tem que ser o fomentador de políticas públicas de gestão para melhorar a qualidade de atendimento no interior. E se a Suzam não priorizar a criação de hospitais polos no interior, hospitais regionais de média e alta complexidade, nos 9 polos que nós temos no interior, será muito difícil melhorarmos a qualidade de assistência no estado do Amazonas. Drenar toda a demanda do interior para a capital não vai resolver o problema de saúde pública do interior. Candidato, tivemos um ex-governador, inclusive, que foi preso por corrupção, inclusive desviando muitos recursos da saúde. O senhor acha que isso influenciou diretamente na situação que o estado do Amazonas vive relacionada à saúde? O caos da Operação Maus Caminhos começou pela opção pela OSS, que são as Organizações Sociais em Saúde. Quando criaram essa relação público-privada, isso complicou a saúde pública, porque passou-se a ter o interesse no lucro. Então, as empresas que passaram a administrar os hospitais e as unidades de saúde priorizavam a rentabilidade. Quando você prioriza a rentabilidade, você diminui os custos com mão de obra e com os insumos. E isso, na saúde pública, não é possível ser feito. O que aconteceu, além disso, foi que os recursos que eram repassados, além de custarem mais do que a própria gestão pública, foram desviados em bom percentual. Toda locação de veículo, locação de imóveis, todo tipo de locação que existe no serviço público, pode investigar. Mais da metade é tudo eivado de indícios de corrupção, seja aluguel de escola, seja aluguel de viatura da polícia, seja qual for o tipo de locação. Não é coisa séria. Locar para não ter patrimônio público não é fazer política pública seriamente. Você acredita que a população ficou, vamos dizer, receosa com a política, se afastou mais da política por conta dessa situação? Porque foi um escândalo muito grande que o estado do Amazonas passou. Pela primeira vez tivemos um governador cassado, né? O escândalo que acontece hoje não é só na saúde, nós temos problemas gravíssimos no país inteiro que envolvem aquelas áreas que são sensíveis para a população e tornou os políticos inescrupulosos, porque eles roubam daquela parte, roubam na merenda escolar, roubam no medicamento, roubam na assistência à saúde
Então os políticos se tornaram pessoas não gratas para a sociedade, porque eles roubam daquela parte mais sensível do ser humano. Porque ninguém vai ao hospital porque quer ir ao hospital, vai ao hospital porque está passando por uma dificuldade. Ninguém vai à escola, muitas crianças vão à escola somente por causa da merenda, né, que a dificuldade é tão grande. Aí você chega e vê gestores desviando recursos de merenda escolar, de medicamentos, isso deixa o cidadão descrente da política. E não só descrente, né, candidato? O senhor tem um projeto muito interessante, que é o Mutirão da Inclusão, né, que emite os laudos para os PCDs. Tivemos uma reportagem feita, saiu um grande telejornal, falando sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, que inclusive muitas pessoas que não moram, inclusive no país, recebem. Parece que a população passa a fazer parte também de uma corrupção. Como é que o senhor vê toda a situação, por exemplo, relacionada a esse caso que foi exibido ontem? O que nós percebemos é o seguinte, que muitos cidadãos eles têm o entendimento que a corrupção é algo normal, que só o outro é corrupto, que ele furar a fila de banco, que ele tentar fazer um gato de energia elétrica, puxar um gato net, ele fazer coisas pequenas, ele acredita que isso não seja corrupção. Mas são pequenos atos de corrupção que quando a pessoa chega a um espaço público, ao poder público, ele utiliza aquele espaço para fazer corrupções maiores. São coisas que a gente não compactua, que a gente bate de frente, que a gente não é favorável a nenhum tipo de corrupção que possa trazer, que possa vir lesar a sociedade como um todo. O político ele tem que ser o exemplo. Eu sempre prego uma frase que diz assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, ao poder público é essencial, é necessário que ele demonstre que ele é sério, que ele é honesto, que ele não é corrupto. O BPC, que foi o caso da reportagem, é um benefício que deve ser destinado às pessoas que realmente precisam. Nós temos uma grave ausência dos CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. Ele tem que estar mais presente na periferia, ele tem que sair daquela salinha do CRAS e ele tem que visitar as pessoas. Acho que a partir do momento que você tiver um relatório mostrando aonde a pessoa mora, a casa dela, a residência dela, as condições que ela vive, aí sim você pode conceder o BPC. Agora, do contrário, você viu as residências das pessoas onde moravam, a irresponsabilidade das pessoas que concederam esse benefício. Então, eu acho que o CRAS, nessa concessão de benefício que passa por ele, foi o grande cúmplice dessas ilegalidades. E o Rio de Janeiro nós sabemos, né? Ele não é referência para lugar nenhum do país, só em coisas erradas, infelizmente. Você acredita que faltou uma fiscalização e ainda acontece a falta de fiscalização, ela colabora com a corrupção? Eu acho que nem fiscalização, eu acho que o que facilita a corrupção no país é a cumplicidade do poder público e dos agentes públicos. Se nós tivermos agentes públicos que sejam sérios, a gente consegue, não precisa ter fiscal, porque a partir do momento que a gente tiver fiscal para tudo, fica difícil, a gente tem que criar uma outra estrutura paralela para ser fiscalização. E isso não é indício de funcionamento. Você vê o Tribunal de Contas do Estado? É um elefante branco que deveria fiscalizar e não fiscaliza nada. Você dá emprego para mais de 1000 funcionários que eram para fazer um trabalho exemplar, efetivo de fiscalização e não consegue dar conta do recado. Como é que seria o seu trabalho frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para evitar casos de corrupção que venham a acontecer dentro de uma casa parlamentar? Então, isso eu gosto de enfatizar o seguinte, primeiro passo que tem que ser dado é no fiscal do contrato. Pegamos assim vários contratos, por exemplo, de terceirizados da saúde. Você pega os servidores auxiliares de serviços gerais, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Primeira porrada que tem que ser dada é no fiscal do contrato. Não adianta bater no secretário, não adianta bater no governador. Você tem que pegar o elo mais fraco da corrente. Quem é o elo mais fraco da corrente? É o cara que assina o aceite na nota fiscal. Se eu estiver fiscalizando ele na hora, em cima dele, ele é mais fraco. Ele não vai aguentar a pressão. E ele vai entregar quem é o verdadeiro responsável por aquele indício de corrupção. Então, é no elo mais fraco que nós vamos pressionar. Você que é fiscal de contrato, se você for corrupto, você vai ser o primeiro que eu vou pegar. Será uma atuação firme do senhor, então, firme, frente à Assembleia direto nos Legislativa. fiscais do contrato.
que eu acho que o secretário não tem voto. A maioria dos secretários não são eleitos, são indicados. E aí ele pega uma pessoa que tem um cargo comissionado e coloca lá para ser fiscal do contrato. Geralmente esse fiscal do contrato, ele é um servidor público concursado. Quando esse servidor público concursado achar que o emprego dele está em risco, ele vai pensar 2 vezes antes de se corromper. Como é que sobre essa situação das indicações, já que o senhor falou no tema indicações? A gente sabe que existe muito jogo de poder, você é eleito prefeito, você é eleito governador, você passa a indicar pessoas aí que, por exemplo, lhe ajudaram numa campanha. Como é que o senhor vê toda essa situação? A indicação é a grande mazela do não funcionamento da máquina pública. No meu entendimento, nós trabalhamos isso na perícia, nós somos favoráveis à eleição entre os pares. Tem que ser eleito diretor de unidade. Você pega um exemplo bem diferente, pegue a gestão do João Lúcio e pegue a gestão do Hemoan. O Hemoan é eleito pelos seus pares, o João Lúcio é indicado politicamente. Se você viu, quase inundou o João Lúcio esses dias. Você nunca viu problema de estrutura gravíssimo no Hemoan, da mesma forma que você vê no João Lúcio. Então, quando você é um diretor eleito pelos seus pares, você passa a ter credibilidade, responsabilidade e compromisso não só com seus pares, mas também com a população. Porque você está ali porque as pessoas acreditaram que você poderia fazer diferente. E de preferência que seja uma pessoa que seja concursada naquela área que ele possa dar a resposta para a sociedade. Pega o Hemoan, por exemplo, fale com o Dr. Nelson Frage, você vai verificar que ele já conseguiu trazer mais de 60 milhões de reais para o hospital. E pega o João Lúcio. O João Lúcio já deve ter conseguido gastar mais do que isso e não resolve os problemas. Então o diretor ele tem que se sentir parte de um projeto de hospital. Ele não pode se sentir parte de uma indicação política onde ele aceite qualquer valor para permanecer no cargo. Isso é contra a indicação? Sou totalmente contra. Candidato, o senhor tem outras propostas? Eu queria sair um pouco do ramo da saúde, porque o senhor, inclusive, tem aqui nas suas propostas, proposta em esporte, cultura, saúde, meio ambiente, e eu queria falar uma específica, que é a segurança pública. A gente está vivendo um momento de instabilidade na segurança pública, principalmente na capital amazonense. A gente vê uma guerra de tráfico, de facções criminosas, a polícia tentando aí combater, de certa forma, essa guerra, e a população tem medo de sair de casa e não voltar para o seu lar. O senhor tem uma proposta aqui de valorizar o agente de segurança. O senhor acha que por aí é o começo? Valorizar mais os policiais, os agentes, pode dar um upgrade na segurança pública? Eu vou falar uma coisa bem séria aqui para você. Eu acho que nós temos que valorizar os agentes de segurança pública. O que tem acontecido no Amazonas e é grave. Tem se valorizado os carregadores de malas. Aquelas pessoas que não atuam na fase operacional. Aquelas pessoas que a gente chama na polícia de paquitos. São as pessoas que acompanham as autoridades, sejam elas judiciárias, sejam elas políticas, para ter algum favorecimento e ganhar um cargo, um espaço. Quando ele passa a comandar uma unidade policial, ele não tem o respaldo da tropa. Quando ele não tem o respaldo da tropa, fica difícil fazer segurança pública. E se você olhar nos últimos 3 governos, só estão trocando a peça de lugar. Os comandos são os mesmos. Você pega fulano que foi delegado, aí muda para Beltrano e volta a ser a mesma coisa. Então não vai fazer segurança pública usando a mesma receita de bolo. Tem que mudar os ingredientes. Segurança pública se faz com pessoas que conheçam de segurança pública, não que conheçam gabinetes. O senhor já tem propostas, inclusive, para a valorização da segurança, da valorização do agente de segurança? Primeira coisa, carreira única. Tem que ter carreira única na polícia. Essa dicotomia que existe entre PM, PC, bombeiro, isso leva a uma fragmentação da tropa que não facilita em nada. Outro passo é ciclo único para você fazer o atendimento. Como é que você faz hoje o ciclo completo de polícia? Se tiver um atendimento de um TCO, de qualquer lesão que ocorra no sistema, se você teve um furto de baixo potencial lesivo, você leva para uma delegacia de polícia. Quando você leva para lá, você fica 3, 4 horas esperando se houve flagrante ou não, e o ciclo completo de polícia, ele faz com que
a mesma autoridade policial, mesmo agente de polícia que fez o início da ocorrência, ele finalize isso. E aí eu passo a dar mais moral para aquele soldado, para aquele cabo, para aquele sargento que iniciou uma ocorrência e pode finalizar essa ocorrência junto com o oficial da área. Isso dá celeridade para que a gente coloque a tropa mais rápido na rua, para que ela consiga ter um efetivo maior, porque se você ter uma noção, hoje nós precisaríamos em torno de 16 mil homens na PM para poder dar conta do policiamento ostensivo. Nós temos pouco mais de 8 mil. Então a gente falar em ronda no bairro, ronda total, dizer que vai fazer a cobertura integral da malha, da primeira malha, isso é fantasia de propaganda política. Segurança pública tem que ser tratada com seriedade. Não só na televisão, tem que ser tratada todos os dias com matemática, com técnica e com inteligência. Como é que o senhor vê essa situação da justiça, da nossa justiça? Por exemplo, tivemos o caso de um empresário que foi preso com uma criança, uma adolescente, e numa audiência de custódia foi solto. Ele voltou a ser preso. Mas você não vê que a polícia ela fica um pouco até, vamos dizer, desmotivada com uma situação dessa? Por exemplo, a polícia age e a justiça solta? Eu acho que aí falta a coragem do secretário de Segurança. Se a gente for recordar de Klinger Costa e do pessoal lá que era mais enfático na segurança pública, falta coragem do secretário de Segurança chegar a conversar com o governador e falar para o governador reunir com o judiciário e saber qual é a prioridade no Estado. Se é fazer de conta que vai fazer segurança pública ou se é dar atenção para os recursos humanos. Porque se a gente não tiver uma ação integrada entre legislativo, judiciário e executivo, nós vamos ficar enxugando gelo na segurança pública por vários anos e vai piorar. Se hoje nós temos uma taxa de homicídios de mais de 50 para 100 mil, se continuar desse jeito, nós vamos para 100 para 100 mil. Nós vamos dobrar a taxa de homicídios, porque a gente não tem tropa em quantidade suficiente para cobrir todo o nosso estado, que é um estado continental, e nós não temos um poder de justiça que possa dar celeridade para que os processos avancem, então as pessoas não são punidas, têm a certeza da impunidade e continuam praticando os delitos. Candidato, tem uma outra proposta do senhor aqui, inclusive, acabei de ler, que o senhor tem várias propostas, inclusive, na Assembleia. Uma delas é apresentar projetos de lei que garantam e fomentem a geração de empregos. Nós estamos vivendo um momento de uma grave crise financeira que a gente não consegue sair. Esse também seria um caminho para tentar amenizar a situação, pelo menos do povo amazonense? Aí nós vamos entrar numa outra seara, que é a seara do polo industrial de Manaus. Se nós pegarmos a nossa realidade aqui de Manaus, hoje a população de Manaus fica voltada para o Rio Negro e o distrito para o Rio Amazonas. E a gente não consegue fazer políticas interativas entre o distrito, o polo industrial de Manaus, e a cidade de Manaus. Você começa pelas ruas do distrito. Para você gerar emprego, você tem que trazer investimentos, trazer novas indústrias para o distrito industrial. Então, quando o prefeito fica brigando com o governador, fica brigando com a SUFRAM, para saber quem vai tapar os buracos do distrito, já mostra que não há preocupação com a realidade de trazer novos investimentos. Quando você tem uma entrada da cidade bonitinha, o polo industrial todo organizado, quando vem um empresário estrangeiro para cá, ele visita e tem coragem de investir. Outra coisa que nós temos que investir no Estado para trazer investimentos para cá é chamar as empresas para conversar, porque as empresas do polo industrial de Manaus, elas têm em renúncia fiscal mais de 24 bilhões de reais por ano. Se você tem noção, o orçamento do governo do Estado é 16 bilhões, o orçamento da prefeitura em torno de 6 bilhões, somando os dois dá 22. Então, a renúncia fiscal das empresas que estão no polo industrial de Manaus, ela é maior do que o orçamento do Estado e do município. E outra coisa, essa defesa da Zona Franca baseada na sustentabilidade, ela é uma defesa que não cabe. E porque não é só isso. Para cada emprego que a Zona Franca de Manaus gera em Manaus, são gerados 10 empregos a nível nacional. Então, o que nós temos que levar para defender a nível nacional, que enquanto nós temos 80 mil empregos na Zona Franca de Manaus, nós geramos, via Zona Franca de Manaus, 800 mil empregos no Brasil como um todo.
Então, geração de empregos é vender a Zona Franca para o Brasil como um todo. Porque se eu tiver 160 mil empregos aqui, eu vou ter 1.600.000 empregos no Brasil, somente fomentados pela Zona Franca de Manaus. Então, eu tenho que vender melhor o projeto Zona Franca de Manaus para todo o país. Então, toda a conversa que fala sobre a Zona Franca de Manaus, a gente... ficou muito restrita e Sim. muito pequena, onde busca valorizar somente a questão da sustentabilidade, que as nossas indústrias são sem chaminés, mas vai muito além disso. Para você ter uma noção de negócios, a Zona Franca de Manaus gerou em movimentação de mercadorias em torno de 31 bilhões de reais no mercado brasileiro. E isso ninguém explora, o pessoal fica explorando a questão do meio ambiente, onde nós estamos passando por um problema de empregabilidade. E emprego, valorize as empresas da Zona Franca de Manaus, que para cada emprego que for gerado no Amazonas, são gerados 10 empregos no Brasil como um todo. Legal. Candidato, nosso tempo já esgotou, deixe esse último minuto para que o senhor possa falar com o seu eleitor. Fique à vontade. É um agradecimento especial ao pessoal, nossos internautas que nos acompanham, e trazer para vocês que nós temos formas de melhorar o Amazonas. Contamos com o apoio de vocês nessa nova jornada de fazer política. Uma política que seja focada no fazer o bem às pessoas e não se dar bem na política. Por isso eu acredito que é possível fazer essa mudança necessária no dia 7 de outubro. Então conto com o seu voto para mudar o Amazonas, para mudar o Brasil. No dia 7 de outubro, vote 22.000. Muito obrigado a todos e até o dia da eleição. Bom, agradecemos mais uma vez a presença do candidato, boa sorte no pleito. Conversamos nesta manhã com o Cleverson Redivo, candidato ao cargo de deputado estadual pelo PR. Essa entrevista você também vai conferir na íntegra em nosso site, no amazonas1.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.